Peitorais superiores bem desenvolvidos podem levar seu físico para o próximo nível. Nós provavelmente precisamos de um exercício para treinar preferencialmente o peitoral superior. Como isso pode ser feito? Há, na verdade, várias opções sobre a mesa, incluindo algumas opções de que você raramente ouve falar. Vamos começar com o que os dados sugerem sobre o exercício mais popular. Pesquisas eletromiográficas bem controladas descobrem que a relação de atividade entre peitoral superior e peitoral médio é melhor quando a força é direcionada obliquamente para cima em vez de puramente horizontalmente. O supino inclinado replica isso, pelo menos na medida em que empurra numa direção para cima. De fato, dos 7 estudos que exploraram isso, o supino inclinado produziu maior atividade no peitoral superior comparado ao supino reto, com barra em 5 deles. Também é notável que a maioria encontra atividade de peitoral médio e inferior reduzida no inclinado e a atividade de deltoide anterior mais alta no inclinado. Há ocasionalmente debates sobre o ângulo ótimo de inclinação para atingir o peitoral superior. O que a literatura atual diz? Um artigo descobriu que uma inclinação de 30 graus era ideal. Outro descobriu que era uma inclinação de 44 graus, enquanto temos até dados encontrando atividade semelhante do peitoral superior entre inclinação de 30 e 45 graus. Além da possibilidade de limitações com medidas de eletromiografia, diferenças individuais podem estar em jogo. As pessoas não têm arquitetura muscular ou alavancas idênticas, nem têm configuração de supino idêntica. Então, o ângulo de inclinação ideal pode diferir entre as pessoas. Portanto, se você gostaria de fazer supino inclinado e seu banco é ajustável, sinta-se livre para experimentar. Vale notar que o supino inclinado também pode ser feito na máquina Smith, com halteres e barra curvada. Além disso, flexões com pés elevados e certos supinos em máquinas, onde você empurra para cima, provavelmente atingem efetivamente o peitoral superior. Embora uma ressalva com flexões de pés elevados seja que sua cabeça tende a limitar o quanto você pode descer, resultando em um alongamento reduzido do peitoral. Usar algumas caixas ou apoios para aumentar a profundidade pode ajudar a aliviar essa limitação. Então, todas essas opções provavelmente atingem preferencialmente o peitoral superior. Mas há, na verdade, algumas maneiras talvez subestimadas pelas quais o peitoral superior pode ser trabalhado. De todas as regiões do peitoral, o peitoral superior tem a melhor alavanca para realizar flexão de ombro. E análises eletromiográficas bem controladas descobrem que o peitoral superior contribui mais para a flexão do ombro do que as outras regiões durante os supinos horizontais. Usar uma pegada mais fechada leva você mais perto de realizar predominantemente flexão de ombro. Isso é melhor alcançado mantendo o braço próximo ao corpo e não aberto para fora. Também usar uma pegada reversa numa barra o força a realizar flexão de ombro. Independentemente da pegada usada, podemos especular que isso atinge preferencialmente o peitoral superior. Ainda assim, os dados são um pouco divididos, já que dos 8 artigos comparando o supino com pegada fechada, moderada e larga, 4 deles encontram melhor atividade no peitoral superior com pegada mais fechada. Dos 2 artigos comparando o supino com pegada reversa ao supino com pegada normal, apenas um encontra atividade aumentada no peitoral superior. Como nota adicional, a maioria dos dados encontra que pegadas mais fechadas recrutam melhor os tríceps. Ao comparar essas variações com o supino inclinado de pegada larga, temos apenas este artigo que encontrou que a atividade do peitoral superior não foi estatisticamente diferente entre supino fechado reto e supino inclinado com pegada larga, embora os números brutos favorecessem a pegada fechada. De qualquer forma, isso pode ser evidência provisória de que pegadas fechadas poderiam ser tão boas para o peitoral superior quanto o inclinado padrão. Não devemos esquecer que pegadas fechadas e reversas também podem ser usadas na máquina Smith, com halteres e até inflexões. Então há um bom número de potenciais opções para peitoral superior. Vamos fornecer algumas recomendações em um segundo. Digo isso porque ainda não terminamos. É possível usar uma pegada fechada ou reversa num banco inclinado? Poderia isso ser o melhor? A única análise da literatura é este artigo que encontrou que, comparado ao supino inclinado com pegada larga, o inclinado com pegada fechada e reversa produziu atividade do peitoral superior não estatisticamente diferente, embora os números brutos favorecessem o uso de pegadas fechadas e reversas no inclinado. No entanto, vale mencionar que este artigo foi o mesmo que encontrou que o supino reto fechado produziu atividade de peitoral superior que não foi estatisticamente diferente do supino inclinado com pegada larga. De qualquer forma, vamos adicionar pegadas fechadas e reversas no inclinado à nossa já extensa lista.
O Landmine Press e o Press Disvend são dois exercícios finais que valem a menção. O Landmine Press envolve empurrar numa direção para cima, que sabemos provavelmente atinge preferencialmente o peitoral superior. No entanto, a posição das mãos muito próxima reduz o alongamento geral dos peitorais. Assim, suspeito que não seja tão bom quanto todas as outras opções mencionadas, mas certamente não é um mau exercício e ainda constrói músculos. Então, se alguém realmente gosta dele, isso já pode ser razão suficiente para treiná-lo. Quanto ao Svend Press, é essencialmente um supino com pegada fechada e um aperto intenso do peito contra um disco. O tamanho do disco significa que o alongamento é restrito, e como só há até certo ponto de peso que você pode levantar, vai ser difícil progredir nesse exercício a longo prazo. Halteres podem ser usados, mas isso ainda sofre de alongamento restrito. O único cenário em que acho que alguém poderia querer realizar isso é simplesmente se achar um acréscimo divertido e agradável ao treino. Então sabemos que há uma tonelada de opções para peitoral superior. Qual é a recomendação? Vimos que há essencialmente evidências para todas essas variações atingirem melhor o peitoral superior, e nos dados limitados que compararam algumas delas, não há diferenças significativas. Assim, por agora, eu simplesmente recomendaria selecionar qualquer opção que você goste, embora seja possível que o que funcione melhor difira entre pessoas. Por exemplo, Greg Nuckols, do Stronger by Science, percebeu que seus peitorais superiores ficam absurdamente doloridos com o supino reto reverso, enquanto isso nunca acontece com sua experiência de inclinado. Assim, você pode experimentar qualquer uma das variações e avaliar como elas se saem subjetivamente para você. Você percebe mais peitoral superior com elas? O pump e talvez a dor no dia seguinte no peitoral superior são maiores do que o usual? Agora, é crucial entender que sensações subjetivas ainda não são proxies validadas para a ativação real do músculo. E também sabemos que, apesar da crença popular, os eventos intracelulares associados a pump e dor não parecem ser fortes motores da hipertrofia. Mas, dito isso, acredito que ainda é plausível que, controlando o máximo de fatores, sensações subjetivas como pump e dor podem ser indícios indiretos da tensão real vista por uma região muscular. Então, na ausência de qualquer outra coisa, não acho o fim do mundo você tentar usar sua percepção subjetiva para ajudar a determinar com que treinar. Alguns de vocês podem estar se perguntando sobre exercícios de isolamento. Bem, o que você acabou de ver foi, na verdade, um trecho do nosso guia definitivo de peitoral. Sinta-se livre para conferir para mais informações extras.